pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal Temática Bíblica. Eu sou Eduardo. Eu sou a Kelly. E hoje então vamos estar dando continuidade na série de vídeos onde falamos sobre o plano da redenção de acordo com a cronologia bíblica. No último vídeo então nós falamos sobre José que se tornou o governador do Egito, e até o ponto que sua família desceu toda para o Egito. Israel, com todos os filhos, todos os irmãos de José, desceram então ao encontro de José no Egito. Então nós paramos nessa parte, vamos continuar a partir daí, Mas primeiramente pedimos a você que curta, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário para que tenha mais relevância esse vídeo, o canal, e o intuito é que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, Mas então, dando continuidade na história, aqui no capítulo 50 do Gênesis, como nos outros vídeos não vamos contar toda exatamente a história, vamos abordar apenas alguns pontos mais importantes. E aqui então no capítulo 50 de Gênesis, a partir do verso 22, é relatado sobre a morte de José. Então diz aqui: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas certamente Deus virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra. Aqui então José ele estava se referindo àquela passagem lá de quando Deus faz a aliança com Abraão. E Deus diz que a sua posteridade será escrava no Egito e ficará ali por 400 anos. Aqui era como se fosse uma referência a esse texto, que nós vamos ver a partir de agora, essa profecia se cumprindo que Deus tinha dito a Abraão. E aí então José ele morreu no Egito, ele fez com que seus descendentes ali prometessem que quando eles fossem retirados do Egito, que eles fossem levados para a terra prometida, que eles levassem os ossos dele junto, E assim foi que aconteceu. Mas vamos agora seguindo na história, entrando no livro de Êxodo. Vamos saber o que aconteceu então a partir daí, Que aí então quando a família de José desceu para o Egito, José ali ele era o governador, O faraó ali tinha o colocado como governador do Egito. Então no capítulo 1 de Gênesis tem por título assim: a opressão no Egito. O que aconteceu ali, Como nós acabamos de falar sobre quando Deus fez a aliança com Abraão, que disse que a descendência de Abraão seria escrava no Egito por 400 anos, isso começa a se cumprir a partir do momento que o faraó, que tinha estabelecido José como governador, esse faraó ele morreu, e aí então passou a ter um outro faraó no Egito, um outro rei no Egito. E esse outro rei que se levantou, ele não tinha conhecimento de José, porém ele viu que o povo de Israel estava se tornando muito grande e muito forte. E aí então é quando esse faraó usa de estratégia, conversa ali com outros egípcios, fala que eles têm que usar de astúcia. Por quê? Porque eles tinham medo que esse povo se tornasse tão grande e viesse se aliar com outros povos e viessem a guerrear contra o Egito e assim os derrotando. Então eles começam com a opressão contra o povo de Israel, começam a forçar eles a trabalharem em serviços muito pesados, trabalho escravo, mas ainda assim o povo era muito fértil. Então o faraó ele chega ao ponto de falar com as parteiras, que quando as hebreias fossem dar à luz, que se fossem meninos, que elas matassem os meninos. Mas aí as parteiras tementes a Deus, elas não faziam isso. Mas aí então, até que chega ao ponto que Faraó fala que cada menino que nascesse era para ser jogado no Nilo. Então nós chegamos agora em um outro ponto da história. Exatamente. Aí que surge então o nascimento de Moisés, Que Moisés ele nasceu nesse meio, onde que ele acabou de falar que Faraó deu ordem a essas parteiras, Então ali a mãe de Moisés
que ainda não tinha esse nome, né? Mas falando aqui sobre a vida de Moisés, ela escondeu o seu filho, né? A mãe de Moisés, que chama-se Joquebede, escondeu então o seu filho. Só que aí ela não, por conta desse decreto, né, já não conseguia mais esconder esse filho, né? Então ela teve uma estratégia, né, inspiração, vamos dizer assim, pelo próprio Deus que ela teve, de estar colocando, né, Moisés num cesto e colocando ali no rio Nilo. E Moisés, ela tinha uma irmã, né? E essa irmã acompanhou esse cesto, né? Até o ponto desse cesto chegar a filha de Faraó, que estava se refrescando ali no rio Nilo e vendo ali a irmã, ficou ali olhando, né? E a filha de Faraó logo viu e abriu o cesto. Uma das servas dela abriu e disse: é um hebreu, né? E ela, aqui na Bíblia relata, lá no verso 6 do capítulo 2, abrindo viu uma criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Ou seja, a irmã dele deu essa ideia, né? E chamou e respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, que chamou a mãe de Moisés, né? Para que sirva para amamentar o seu próprio filho, né? Mas a filha de Faraó até então não sabia. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. Então ali a mãe de Moisés criou até uma certa idade Moisés, né? Então a mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, ou seja, devolveu, né? Da qual passou ele a ser filho, e esse lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então ali começou a vida, né, de Moisés ali junto com os egípcios, né, criado pela filha de Faraó. Muito bem, então esse é o princípio da história de Moisés, né? Naquele momento ali de perseguição contra cada menino que nascia dos hebreus, a mãe de Moisés então teve essa ideia de o colocar ali no cesto, e como a Kelly relatou, né, a sua irmã ficou ali olhando, e assim que a filha de Faraó o achou, a própria irmã de Moisés foi ali e se apresentou falando que poderia achar uma mulher hebreia para cuidar. E assim, pela estratégia ali, né, com certeza Deus agindo, acabou que a própria mãe de Moisés o criou até um certo tempo, né, como se fosse uma pessoa qualquer, que não tivesse parentesco com ele. E Moisés posteriormente foi levado então ali para o castelo, podemos dizer, do Egito, né? E lá ele passou a ser criado e ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, Moisés, ele era neto de Faraó e ele estava na linha de sucessão, né? Na linha de sucessão do trono ali. Em algum momento, Moisés ele viria a ser rei do Egito. E aí então, até que no capítulo 3, Moisés ele tem aquele encontro com Deus, né? Ali na sarça ardente. Mas aí então nós vamos abordar essa história a partir do próximo vídeo, né? O vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, só para estarmos entrando aí no começo da história de Moisés, que foi essa, né? Porque, como nós conhecemos a história, Moisés que vai ser aquele levantado por Deus para libertar o povo, né? Para libertar o seu povo, para libertar Israel da escravidão do Egito, né? Essa escravidão que tinha sido profetizado lá no Gênesis, quando Deus fez aliança com Abraão. Mas então, esse é o vídeo de hoje. Esperamos que você tenha conseguido, que nós tenhamos conseguido trazer a mensagem de maneira clara, né? Esse é o nosso intuito. E também estarmos aqui mostrando, né, na cronologia bíblica, esse plano que foi estabelecido, como sempre dizemos, né, em outros vídeos, que é o plano da redenção, o plano da salvação, que a Trindade já tinha criado lá desde o momento quando
o homem pecou, desde quando Adão e Eva caíram em pecado, esse plano foi criado, um plano para que pudesse redimir o homem, né, daquele pecado, e esse plano veio sendo executado através dessa cronologia, e com certeza Moisés é uma peça importantíssima em toda essa história. Então fiquem todos com Deus, né? Daqui a uns 3 dias estaremos lançando o próximo vídeo, né? E dando continuidade nessa história. Exatamente, a gente vai estar verificando, né, a partir de quando que Deus levantou, né? Porque Deus, ele sempre levanta alguém, sempre vem levantando alguém ao longo da história da Bíblia, né? Então fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.